Não é alguma coisa espiritual? Não é alguma coisa complicada? Como os nossos olhos pesados são complexos? O que acontece quando os nossos olhos estão pesados? Primeira coisa que acontece, irmãos, quando os seus olhos estão pesados, quando os meus olhos se tornam pesados na oração, é que olhos pesados retiram de nós a consciência de que tipo de luta, de que tipo de batalha a gente tem pela frente. Gente com os olhos pesados, gente que não consegue ficar atento à vida espiritual, aos perigos da alma, sofre demais, porque não tem consciência do que está acontecendo. Quando a nossa filha era pequena ainda, nós estávamos fazendo uma viagem para o interior, e nós tínhamos que trocar de ônibus e pegar um outro ônibus. E nós paramos na rodoviária de madrugada, e a gente estava morrendo de sono, que mala, e ela era ainda pequenininha, e a gente querendo carregá-la, mas pesado, e carregar as malas todas e tal, muito difícil aquele negócio todo, e a gente tentava fazê-la acordar, mas os olhos dela estavam pesados, ela estava com muito sono, e aí lá pelas tantas nós insistimos, porque não tinha mais jeito, nós não conseguimos carregar as coisas todas, e ela: filha, acorda, nós precisamos que você acorde. Ela disse: eu estou acordada, papai, os meus olhos aqui não abrem. Eu estou acordada, mas o meu olho está dormindo. É um negócio complicado. Quem está com sono, com os olhos pesados, não tem consciência, e tem muitas pessoas que estão perdendo a capacidade de manter os olhos abertos. Meu querido irmão, abra o seu olho. Abra o seu olho. Nós podemos ser vencidos pelo sono no meio da batalha. Jesus está diante de poderes espirituais, precisava de companheiros para orarem com ele. Mas os 3 amigos de oração estão adormecidos, olhos pesados. Há muita batalha na sua vida, batalha de tentações, batalhas de dúvidas, batalhas de medo, lutas espirituais que você só vai vencer se você abrir os seus olhos. Alguns anos atrás, na Igreja Presbiteriana das Graças, no Recife, aconteceu um incidente. Quem me contou isso foi o próprio pastor, o pastor Valdeci. E ele contou isso com muito temor ao Senhor, com muitas lágrimas, falando dessa experiência pesadíssima que ele experimentou. Eles tinham um encontro de jovens naquela igreja, naquele sábado, tinha cerca de 600 moços participando do culto. Era um encontro de federação, aquele negócio e tinha muita gente participando do culto. E ele então, aí teve aquele louvorzão, aquele período de bateção de bateria ali e tal, não sei o quê. E aí chamaram um rapazinho de uma linha tanto quanto carismática. E esse rapaz veio para frente para orar, pegou o microfone, e ao invés de falar com Deus, porque orar é falar com Deus, ele resolveu falar com o demônio. Ele esqueceu Deus. E começou a falar: ó diabo, você não é de nada, nós sabemos que você está derrotado, e pá, nós te desafiamos porque nós estamos em Jesus, aquele negócio tudo. E a congregação ficou assim arrepiada com aquela oração maluca, meio estranha daquele rapaz e tal. Quando o pastor Valdeci, ele mesmo me contando, pegou a Bíblia para ler, ele disse que terminou a leitura e ele sentiu como uma flecha entrando no peito dele, rasgando. Bum. E ele não perdeu o sentido, ele caiu de costas. Quando ele caiu de costas, a comunidade se mobilizou, alguns irmãos que eram da área de saúde, médicos, a tia dele médica também, correram para o púlpito e tal. Uma pessoa chegou e disse: está morto, morreu. E ele estava vendo tudo, só que ele não conseguia, ele estava desmaiado. Mas ao mesmo tempo ele tinha percepção do que estava acontecendo com ele. E aí aquele desespero, as pessoas orando, a igreja inteira orando, aqueles moços apavorados com o que estava acontecendo ali. E ele levantou as pessoas: leva ele para o hospital. E disse: não, eu preciso pregar, eu vou pregar. E ele insistiu e foi pregar. Não é de se impressionar que no final, quando ele tinha feito o apelo, a igreja inteira foi na frente. O negócio estava muito tenso, aquele clima muito tenso. Terminaram ali o culto, deram a bênção apostólica, as pessoas foram para casa, e os pastores saíram, os líderes saíram para comer em algum lugar. Estava com eles um homem chamado Gilbert Pickering. Pickering é um dos homens mais eruditos no mundo na área de análise exegética. Ele descobriu com outro colega dele, quando estava fazendo a tese de doutorado, uma linha de análise exegética fantástica, que revolucionou a forma de estudar a Bíblia no Novo Testamento em grego. Ele escreveu um livro chamado Identify to the New Testament, que é um clássico para quem quer entrar nessa área de exegese. Ele veio para o Brasil em viagem missionária e ficou impressionado
porque ele tinha que lidar com coisas espirituais, com possessões malignas que ele nunca tinha visto, e ele não sabia como lidar com aquele negócio. E aí resolveu ficar no Brasil, e aí ele começou a desenvolver uma espiritualidade muito voltada para essa questão de libertação, de exorcismo, de libertação da mão do diabo e orações. E esse homem estava sentado no púlpito, talvez o homem mais experiente de todo aquele grupo. Aquele missionário estava ali no púlpito. Terminaram então, o pastor Valdeci chegou perto dele e queria saber a opinião do Gilbert Pickering sobre aquele assunto. E disse: Gilbert, o que você achou do que aconteceu hoje? Ele disse: aconteceu o quê? Não, aquele negócio que aconteceu lá, na hora que eu ia começar a pregar, eu caí de costas lá. Como assim? Ele literalmente não tinha nenhuma lembrança do que tinha acontecido. Na hora que o rapaz começou a orar, ele foi literalmente neutralizado, e ele só se lembra do culto na hora que o rapaz orou e quando eles estavam indo embora. Ele foi absolutamente neutralizado. Eu tenho a sensação de que oração, a ausência de oração na nossa vida é exatamente isso aí. Satanás neutraliza a nossa vida de oração para que a gente não tenha percepções do que está acontecendo ao nosso redor. E a gente fica desesperado tentando resolver as coisas na base do raciocínio, da lógica, da coerência, mas as coisas são muito mais densas e profundas do que nós imaginamos que sejam. Mas olhos pesados, gente que está dormindo o sono da indolência e da negligência, perde a consciência do que está acontecendo. Abra o olho, meu irmão. Abra o olho. Vocês ainda continuam dormindo? Essa é a pergunta que Jesus faz. Outra coisa que esse texto aqui nos fala é que olhos pesados nos fragilizam espiritualmente. Porque o texto aqui nos diz: orai para que não entreis em tentação. É muito interessante essa afirmação. Jesus está dizendo: orem, não para que não haja tentação. Jesus está partindo, parece que do pressuposto de que tentação vai existir mesmo. Mas ele está pedindo para que os seus discípulos vigiem e orem para que não entrem em tentação. Há uma enorme diferença entre você ser tentado e você entrar na tentação. A diferença que foi bem explicada para mim aqui é uma diferença que o Ed René coloca numa análise que ele faz sobre a tentação, num dos sermões dele da bem-aventurança, e ele diz que tentação, na nossa vida, quando começa a acontecer, é como se você tivesse com um tanque de água, bem calminho, e folhinhas ali em cima daquele tanque de água, e nada está acontecendo, até que alguém vai lá debaixo daquele tanque e tira a rolha. Quando você tira aquela rolha, você começa a perceber que na hora que a água começa a descer, um leve tremor acontece aqui na superfície. Nada muito sério. Mas a folhinha que está ali na superfície, ela começa a tremelicar. Daí um pouquinho, aquela folhinha, ela começa a fazer esse movimento. E daqui um pouco, ela entra numa espiral de queda, de um afunilamento. E aí, meus queridos irmãos, ele diz, nessa hora torna-se muito difícil voltar. Porque entrou num processo de queda. Ele diz, a tentação é exatamente assim. De repente você percebe na superfície da sua vida apenas um tremelicar. Algumas coisas não estão indo muito bem, mas nada assim muito sério não. Mexeu lá na superfície. Balançou um pouquinho a estrutura. Mas isso está lá embaixo. Você não está percebendo ainda. Mas de repente você começa a entrar nessa down espiral. Você começa a aprofundar a sua vida ali naquele negócio. E é sobre isso que Jesus está pedindo para a gente orar. Para a gente vigiar e orar. Para que a gente não entre em tentação. Para que a gente não seja envolvido e absorvido por esse movimento da tentação. Porque quando isso acontece conosco, nós ficamos desesperados tentando apegar em alguma coisa, já não tem mais muita chance. Ele diz, vigiem e orem, para que não entreis em tentação. Ele está dizendo, orem assim, para que isso não aconteça. Mas o que acontece? Nós não oramos, nós não vigiamos.
E quando a tentação vem, nós vamos entrar na tentação. Porque não existe proteção para nós. Nós estamos vulneráveis. E meus queridos irmãos, ou você se afasta, ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da oração. Não tem jeito. Jesus está dizendo: orem, vigiem, para que vocês não entrem. E esse para quê aqui é conclusivo. É para que isso não aconteça com você e comigo.